Bem-vindos ao nosso quarto episódio da primeira fase do podcast Seva Júnior, projeto da empresa Júnior de sustentabilidade da UFABC. Eu sou o João Mota. E eu sou o Matheus Barrenoevo. E essa é a minha primeira participação como apresentador rotativo do podcast. No episódio de hoje, chamamos uma graduanda da UFABC com um projeto próprio de divulgação científica, que é a Melissa Gabriele Santamarina Simões. Oi, Melissa, tudo bem? Fale um pouco sobre você. Oi, tudo bem? Eu faço biologia, tanto bacharel quanto licenciatura na UFABC. Eu entrei em 2017, aí desde então participei de projetos de iniciação científica, participei do PIBID, que é iniciação à docência, e aí esse ano, em meio à quarentena, né, estando em casa, eu abri um projeto no Instagram, que se chama Darwin e Ela, para falar um pouco sobre temas em relação à biologia, principalmente, e também fazer divulgação científica. E aí eu abordo temas tanto gerais da biologia quanto voltados ao meio ambiente, porque eu também tenho formação em técnico em meio ambiente e é uma coisa que eu sempre me interessei bastante. Então eu trato desses assuntos, nada muito formal, é bem para trazer, aproximar das pessoas. E enquanto a gente está fora da faculdade, né, eu achei que foi um modo de passar isso, estar sempre estudando. E por enquanto tem dado bastante certo. Melissa, eu queria dizer que eu entrei na sua página do Instagram, já segui até, porque eu achei incrível, adorei. Muito legal, achei muito interessante. Eu vi, acho que os 4 últimos posts até agora. Achei muito legal, achei legal o post dos pinguins imperadores. Muito fofinho. Gente, caso vocês queiram seguir a página da Melissa no Instagram, é @DarwinEla. Exatamente escrito assim, Darwin, que é Darwin, E-E-L-A. E é só seguir no Instagram, sigam, por favor. Vai ser muito legal o pessoal da Save engajando na página da Melissa. Então, Melissa, conta pra gente como que surgiu o seu interesse por biologia e especificamente o meio ambiente, a questão de diversidade. Então, eu sempre gostei bastante, né? Desde que eu era pequena eu gostei de falar de ciências, das aulas de ciências, sempre me interessou bastante. Então eu sempre era a matéria que eu mais estudava. E aí foi passando os anos na escola e isso foi continuando. Eu passei a ter biologia, me interessei que eu vi que dentre as ciências, né, naturais, a biologia era a que mais me interessava mesmo. E aí por um tempo eu pensei em, como eu gostava muito de meio ambiente, de questões como mudanças climáticas e tudo mais, eu pensei em ingressar em engenharia ambiental. Foi o primeiro curso que eu pensei. E aí, na época que eu estava pensando sobre isso, abriu a inscrição da ETEC, no segundo ano do ensino médio, eu fiz técnico em meio ambiente. Falei assim, vou fazer o técnico, que aí eu vejo se eu gosto disso mesmo na prática. E aí eu apaixonei pelo técnico, eu sou louca pelo técnico que eu fiz. Eu me formei no terceiro ano do médio, só que eu mudei o rumo da minha formação na faculdade, que eu desisti de engenharia ambiental e mudei para biologia, porque eu percebi que a engenharia ambiental não ficava só em meio ambiente, tinha parte da engenharia em si, que me interessa um pouco menos, eu prefiro a parte mais biológica da coisa. Então, como eu tinha gostado muito de biologia desde sempre, eu gostava bastante de evolução também, evolução, genética, eu achei que biologia ia atender um pouco mais os meus desejos, né, de estudo. E aí eu eu fiz a inscrição do Enem e entrei na FABC, no BCT, né, que é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia. E aí agora eu tô terminando o BCT e tô fazendo o curso de Ciências Biológicas mesmo. Aí por enquanto estou satisfeita com Ciências Biológicas, licenciatura e bacharel. Quando a gente é criança, a gente é tão puro, né? A gente pensa tão simples e acaba realmente influenciando nossa escolha profissional. Quando eu fui me escolher meu curso, eu realmente pensei, o que eu gostava de fazer quando criança? O que me maravilhava? E agora eu faço engenharia de materiais, porque quando criança eu ficava louco, eu ficava procurando o nome de pedra preciosa, como era formada, o componente químico, ficava no Google pesquisando, achava incrível e hoje em dia reflete no meu curso. Achei bem legal.
Não, é muito bom quando a gente se encontra assim no curso. Quando eu entrei em bio, eu comecei a ter as matérias práticas e tudo, eu vi que, é isso que eu quero mesmo e vou com tudo na biologia. Com certeza não me arrependo da minha escolha. Como na UFABC a gente tem a oportunidade de fazer matérias de outros cursos, né? Já fiz algumas da ambiental e fiz algumas da neuro também, que são coisas que me interessam. Mas assim, me encontrei total e amo o meu curso e defenderei. E o legal da FABC também é isso, né? Que você consegue fazer várias disciplinas de outras matérias e até pegar ajuda o seu conhecimento já com curso técnico, né? Sim, eu fiz conservação da biodiversidade, que para bio é limitada, né? É uma matéria que não é obrigatória. E tinha muita gente do ambiental, bastante gente. Eu fiz biomas também brasileiros, também tinha muita gente do ambiental. E é legal para ter essa interação com as pessoas, assim, que tiveram outras experiências, né? E depois disso, como que surgiu a ideia de criar o perfil Darwinella no Instagram para divulgação científica, biológica? Você foi a única que fez esse projeto ou tem mais gente com você? Não, até então sou só eu mesmo. Passando assim, quando a gente estava em isolamento, acabou as aulas da faculdade, né, do primeiro quadrimestre, e aí eu fiquei meio parada na questão de estudar, e aí começou a me incomodar eu ficar sem usar minha cabeça para fazer alguma coisa produtiva, né? Forçar minha cabeça a pensar. E aí eu tinha alguns livros aqui de biologia, de evolução, livros que traziam 50 curiosidades sobre biologia que todo mundo deveria saber, coisas assim, sabe? Que são bem aleatórias, vamos dizer. E aí eu comecei a achar que aquilo poderia ser um jeito legal de que as pessoas também poderiam se interessar por coisas assim. Assuntos que eu gosto de falar, muitas vezes as pessoas não tem muito interesse em escutar. Quem não é da área não tem muito interesse em escutar porque acha muito difícil, acha muito técnico, não sei. Quando eu fiz a iniciação científica, eu fiz e eu mesma pensei, caramba, mas quem não é da área não vai se interessar, vai entender muito, né? E aí eu pensei, pô, se eu tentar trazer o que eu fiz e coisas que eu gosto de escrever, de falar de uma forma um pouco mais simples, sabe? Com imagens, com cores, assim. No Instagram, que é uma rede social que eu gosto muito, então, tipo, eu fico muito tempo no Instagram. Aí eu falei assim, acho que talvez no Instagram, as pessoas que ficam lá pastando o feed, pelo menos eu posso trazer alguma coisa que vai interessar as pessoas, que me interessa, né? E vai interessar as pessoas também. Aí eu falei pro namorado, pros meus amigos, falei, gente, o que vocês acham? Vocês acham que daria certo? Vocês seguiriam, né? Um perfil do tipo? Aí eu comecei a fazer umas enquetes no meu Instagram, perguntando, que tipo de assunto te interessa? Pra começar a ouvir o que as pessoas gostariam de saber. E aí bateu com o que eu gosto de falar. E aí nesse momento eu falei assim, então já que as pessoas gostariam de ouvir essas coisas, e eu gosto de falar dessas coisas, vamos tentar fazer um perfil aqui, né? Aí eu comecei a montar e aí me interessou bastante. De início, eu ia fazer só 2 vezes por semana posts, e aí eu mudei para 3 vezes já, porque eu queria fazer bastante coisa, eu comecei a me empolgar. E aí até então tá tudo certo, assim, sempre fui eu sozinha, mas eu conto com as pessoas que são meus amigos, tanto da faculdade quanto de fora, pra poder compartilhar, comentar. Eu fico enchendo o saco pro pessoal compartilhar, porque eu sei que no começo é muito difícil, né, pra dar uma credibilidade das pessoas conseguirem ver e seguir, né. Então as pessoas próximas, assim, ajudaram no começo, mas agora eu não preciso mais encher tanto o saco assim. Eu mando e espero que as pessoas entendam que é pra elas compartilharem também. Eu acho essa ideia incrível e queria que muitas outras pessoas também fizessem, né? Porque estamos precisando muito de receber fontes confiáveis também. Tem muitos perfis que a gente não procurando, né? A gente não sabendo onde procurar, a gente não segue, mas tem muitos perfis legais de divulgação científica, não só de biologia, mas se você procurar no Instagram, tem muitos perfis legais que tem fontes seguras, que pegam de revistas reconhecidas mesmo, pegam artigos novos. Então, assim, tem muita coisa legal. É que muitas vezes, como a gente só segue as mesmas pessoas, acaba não aparecendo pra nós esses perfis, né? Então, é legal pessoas que criem e ajudem a compartilhar os outros também, porque aí mais pessoas têm acesso.
acaba, quando você começa a seguir novos perfis, assim, acaba saindo um pouco da sua bolha, né? Você descobre muitas coisas. Sim, e até uns perfis que, tipo, você nem se interessaria. Eu sigo uns de física que, teoricamente, nem iria me interessar, mas a pessoa escreve de um jeito tão interessante, com imagens e formas de falar tão próximas da minha realidade, que me interessa. Aí você vai seguindo e você vai, querendo ou não, você vai aprendendo alguma coisa, mesmo que seja pequena, uma coisa besta. É muito legal, assim, de você passar e perder entre aspas, né? 2, 3 minutos e entender uma coisa nova, assim. Eu acho que um conteúdo bem feito, ele por si só já é atrativo e já é algo que as pessoas naturalmente vão querer compartilhar, vão querer mostrar para os outros. Eu, por exemplo, só de dar uma lidazinha, eu já mandei para minha namorada um pouco do seu perfil, justamente por estar achando interessante, tá gostando da ideia, tá gostando do geral do perfil. E isso se divulga sozinho. Então, parabenizo pelo ótimo trabalho que você está fazendo com o perfil, porque realmente. Ai, obrigada. Feliz que tenha atingido vocês tenham gostado. Então, Melissa, nesse começo de mês de setembro, a gente deparou com aquela notícia horrível sobre o Pantanal, sobre os incêndios que estão assolando o Pantanal já faz uns meses. Tem dados do Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais que apontam que 15% do Pantanal foi consumido pelo fogo, que são mais ou menos 2,2 milhões de hectares. Com esse espaço todo atingido, é possível mensurar qual o impacto que essas queimadas tiveram com a biodiversidade do local? Ou é algo absurdo, assim, que tipo, não dá nem pra perceber? Então, eu acho que para a gente pensar em como mensurar, como entender os efeitos desse fenômeno assim super intenso que está acontecendo, a gente tem que entender de que região que a gente está falando, né? De qual biodiversidade está sendo atingida. Isso, e aí a gente tem que pensar que a região do Pantanal é uma região que ela é conhecida por ser uma planície inundável, né? Então ela é conhecida pelo mundo inteiro por ser uma das maiores planícies inundáveis do mundo, né? Então ela é até patrimônio natural da Unesco, reconhecida. Essa região, ela atinge não só o Brasil, né? Ela abrange também a Bolívia e o Paraguai, e ela é muito rica em aves, são mais de 500 espécies de aves, tem mais de 2.000 espécies de plantas. Então, assim, tem uma biodiversidade que nem sempre é muito falada. A gente vê falar muito de Amazônia, de Mata Atlântica, mas o Pantanal é muito rico. E tem muitas espécies no Pantanal que conseguem se dar bem lá, mas não se dão bem em outros lugares, estão extintas ou bem ameaçadas em outros lugares. Como, por exemplo, a onça-pintada, que tem de monte no Pantanal, e o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, inclusive. Essa região, ela tem uma característica principal que é momentos de seca e momentos de cheia. E aí isso faz com que tanto as pessoas que moram por lá, os moradores, quanto que os animais são adaptados a isso. Então eles sabem que momento do ano vai ter menos chuva, que momento vai ter mais chuva. Então tem um funcionamento natural, um ciclo natural. E aí, nesse momento que nós estamos, é um momento de seca, né, que vai de maio a setembro. Nesse período, a gente consegue ver muito mais a fauna, porque como não está tudo cheio, consegue se fazer o ecoturismo, então a região ela ganha horrores em ecoturismo. É muito valorizado, né? As viagens de barco e de carro lá, porque justamente nessa região, nessa época do ano, você consegue ver os animais andando bem perto de você, capivara, tamanduá, propriamente a onça pintada. Então, assim, é uma região que você vê muito essa fauna. O que acontece que é uma região também que todo ano tem incêndio. Pode não ser falado na televisão, mas todo ano tem incêndio lá. Mas por que que esse ano está sendo muito falado, muito trabalhado? Justamente pelo que você falou. Esse ano as proporções estão muito maiores, né? Cresceu em 210% em comparação ao ano passado os incêndios. Ontem passou no jornal, inclusive, que esse ano chegou a 14 mil focos de incêndio. Ano passado tinham só 4 mil. Então está sendo muito mais difícil de você controlar, muito mais difícil de você conseguir tirar os animais de lá.
tá uma situação muito intensa mesmo. E esse fogo que está atingindo a região, ele é um fogo que veio de ações humanas, né? Não é uma situação natural que deveria estar acontecendo nessas proporções. Não, é um fogo que veio de uma ação humana, que foi sem nenhum cuidado, né? Foi um deslize, foi um erro, foi falta de fiscalização, que fez com que tomasse essas proporções. Porque a pessoa vai cuidar do pasto, ela vai limpar o pasto com fogo. Um errinho já vai se alastrar esse fogo para todo o espaço, né? Então, essas ações humanas em conjunto, várias ações de desmatamento, de uso de fogo de forma incorreta, sem assistência, sem fiscalização, levou a esse caos que está agora, né? E aí o que está intensificando isso ainda mais é que a gente está no período de seca. E não só de seca, essa tem sido uma das secas mais severas dos últimos anos. Então, realmente não está chovendo lá, né? Porque se você pensa, tá tendo muito incêndio, mas eu vou ter chuva, a chuva vai dar uma segurada nesse fogo. E esse ano não tá tendo chuva, né? Já não teria muito porque é o período de seca, e esse ano tá mais ainda. Então, assim, tá sendo muito mais difícil de controlar. Outra questão também é que essa região é uma região, como eu falei, ela seca e chove, seca e chove. E aí, quando ela vai acumulando esse momento de uma matéria orgânica molhada, depois ela seca, o que acontece? Fica um monte de matéria orgânica acumulada no solo, como se fosse um sanduíche, sabe? Então vai uma camada de matéria orgânica que ficou exposta na inundação, outra camada que foi exposta no período de seca, inundação e seca. E isso vai sendo acumulado e vai ficando cada vez mais inflamável. Qual que é o perigo de ter um solo inflamável? É o que a gente chama de fogo subterrâneo, que é um fazendeiro acabou levando a um foco de incêndio em uma região. Esse fogo atinge aquele solo, atinge uma camada bem profunda daquele solo, não se mostra muito ali, ele vai se alastrando e vai emergir numa outra região, que ninguém previa que ia acontecer. Então, esse fogo subterrâneo é muito difícil de conter, porque você não sabe para onde que ele vai, você não sabe aonde vai aparecer. Então, assim, as fotos que a gente está vendo, os vídeos estão sendo bem pesados, mas são bem realistas, né? Aí a gente pensa, qual que vai ser a consequência final de tudo isso, né? Como você falou, é possível a gente mensurar se esse momento de caos, quão horrível vai ser quando acabar, né? Se acabar. A gente tem que ver de duas maneiras, né? Os efeitos imediatos dessas queimadas e os efeitos a longo prazo. Os efeitos imediatos, a gente tem queimadura, intoxicação e a morte. Logo de cara, o que acontece com os animais é isso, né? Então a gente pensa, calcular a morte é fácil. Você vê quantos animais tinham lá antes, quantos foram encontrados mortos ou quantos sumiram, e você tem um cálculo de quão horrível foi essa queimada. Só que não é bem assim. Por quê? Porque cada animal ele vai ter uma morfologia e um comportamento diferente, o que vai fazer com que alguns animais sejam mais suscetíveis a queimadas do que outros. Alguns vão sofrer um pouco mais. Por quê? Alguns não vão conseguir correr o suficiente. Alguns não vão conseguir segurar a respiração para aguentar aquele ar pesado. Então, assim, vai variar muito de espécie para espécie. Não dá para calcular tão fácil assim, né? Então, é bem difícil de conseguir ter números. Mas se você vê na televisão ou nas redes sociais, tem muitas fotos de animais que já sofreram e já morreram vivos. Morreram vivos não, foram queimados vivos, né? Então, porque não conseguiram fugir. Tem animais que morreram atropelados na estrada, tentando sair correndo. Então, é bem triste. E aí, se a gente pensa, se a morte é o efeito imediato, o que pode ser pior que isso? Quando a gente pensa a longo prazo, a gente está vendo que depois que acabar o fogo, acabou os problemas? Não. Porque esse fogo, ele vai modificar completamente a paisagem daquele ecossistema. Então, a gente vai ter habitats destruídos,
vai ter menos alimento, ou então alimento de má qualidade, porque foi queimado. A gente vai ter animais sem onde dormir, sem onde se reproduzir. Então, assim, na hora que eles voltarem para lá, conseguirem retornar onde eles moravam, será que eles vão conseguir se adaptar a esse ambiente todo devastado? Né? Então, é muito complicado de você mensurar isso, sabe? E como se já não fosse o suficiente essa destruição, se a gente está falando de queimada, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, esses gases de estufa sendo liberados, vai aumentar esse problema que a gente tem hoje grandíssimo, que é o aquecimento global. Então, assim, quando a gente pensa em tentar mensurar, é muito difícil, porque não é só o que a gente vai ver amanhã, caso acabe o fogo amanhã, é o que a gente vai ver daqui a meses, daqui a anos. E não vai dar pra falar assim, esse tanto de poluição, esse tanto de piora no efeito estufa foi por causa do Pantanal. Não vai ter como dar essa conta, sabe? Então, assim, não tem como ter valores exatos. Mas que vai ser bem pesado, vai ser. Porque os dados que a gente tem até agora, eles são, assim, chocantes mesmo. Ainda mais a gente pensar que é uma região de floresta, né, uma região de campo aberto, a recuperação é muito mais difícil, porque quanto mais árvores você tem, mais vegetação você tem, mais carbono acumulado vai ter lá. Então, mais gases vão ser emitidos. Assim, é bem difícil mesmo. Muito difícil você calcular as consequências. Essa questão de queimadas de pastos, pastagens e plantações é uma questão até que já foi praticamente estudado e tem soluções tipo muito mais viáveis e muito mais realmente que são mais viáveis e mais lucrativas tanto para as empresas que tipo para os agronegócios de renovação de plantação em que usa todos os restos das plantas como já fertilização natural do solo, a questão de cultura rotativa em vez de monocultura, que ajuda a manter a nutrição do solo. Todas essas questões foram estudadas por engenheiros agrônomos e tudo mais, que estão tentando justamente melhorar o agronegócio e a agricultura para adequar uma situação mais sustentável. E essas situações de queimadas são muitas vezes pela falta de informação que muitos agropecuários têm, que ainda não teve essa renovação, essa questão de busca de informação ainda, em muitos lugares do Brasil e do mundo, em que as pessoas não estão procurando, ainda não sabem tanto assim das informações novas, do progresso científico que tem na área deles. Então, infelizmente é algo que acontece, mas eu me vejo como uma pessoa positiva e eu vejo que isso pode melhorar eventualmente ao longo do tempo e a gente chegar numa situação em que isso não vai acontecer porque as pessoas vão saber lidar e saber como resolver sem recorrer a algo ruim como uma queimada, como o que pode ter danos ambientais. Sim, fora que além de ter informação sobre outros métodos, se você pensa que você está na região do Pantanal, que tem um período de seca e um período de cheia, e você vai fazer algum tipo de ação com fogo, uma atividade com fogo, num período de seca, assim, você está realmente se arriscando bastante, porque você coloca numa região que não vai chover, e tem chance de você botar fogo fora do seu alcance, fora da sua região ali, do que é de seu domínio. É muito arriscado, porque vai perder completamente as chances de você conseguir controlar aquilo, né? E é uma prática muito antiga você usar fogo para tudo, né? Tem algumas atividades que você faz com fogo que até são permitidas, mas tem que ser assistida, né? Tem que ser controlada e assistida, mas aí entra a questão da fiscalização também, né?
até que ponto está sendo fiscalizada essas ações que são permitidas, não são permitidas. E esse problema também é um problema que, como você disse, a gente ainda não consegue nem pensar, nem ter um norte de como ele vai terminar, né? Pensando positivamente, esperamos que termine logo, mas mesmo assim a gente já consegue ver que neste momento a perda já é muito grande e ainda vai ser maior. E como você vê que, assim, como que o ser humano vai poder ajudar na reconstrução dessa área depois que essas queimadas diminuírem ou acabarem? Primeiro que a gente tem que entender que antes de pensar em como remediar este problema, né? Como que a gente vai recuperar, eu acho que o mais importante primeiro é a gente pensar em conscientizar a não acontecer mais, né? Mas aí, digamos que conseguimos conscientizar e agora a gente só vai remediar o que já foi causado. O que a gente tem que entender é como que a gente vai replantar, né? Voltar a uma floresta como o Pantanal. Isso seria possível, né? Porque aquele ambiente vai depender do tanto que ele foi degradado. Porque dependendo do tanto que foi degradado, você não vai conseguir plantar as mesmas coisas que tinha antes. Você não vai conseguir que os animais voltem para aquele lugar. Né? O que pode acontecer é assim: você pode trazer de volta os animais que conseguiram sobreviver, você deixar eles livres lá de novo. Eles podem se adaptar ao local com as suas mudanças, né? Se forem mudanças que eles consigam sobreviver e consigam comer, se reproduzir. Ou pode acontecer também deles voltarem e, assim, ficar insustentável para eles totalmente, né? Então, quando a gente pensa em como que a gente vai recuperar esse lugar, a gente tem que estudar o tanto que foi prejudicado, né? O que foi prejudicado foi só o solo, foi só as árvores, as espécies da água, elas realmente ficaram na mesma, elas conseguiram ficar de boa lá, ou elas também sofreram impactos, né? Porque aí, dependendo do tamanho do impacto, do modo que for, a gente consegue replantar, a gente consegue depois, nesse período de recuperação, vai ter que cercar a região para ninguém impedir, ninguém atrapalhar a recuperação. Então, assim, vai ter que ser super fiscalizada, porque ela vai estar mais fragilizada ainda, né? Porque ela vai ter perdido muitos nutrientes ali, muito do que era necessário para a vida ali, vai ter perdido. Então, vai tentar trazer de volta para aquela região. Ela vai estar bem fragilizada. Então, vai precisar de mais fiscalização ainda, né? Para não impedir esse processo. É um caminho bem longo e difícil, né? Bem longo e difícil. E além dessas queimadas, a gente teve outras notícias durante a pandemia, né? O isolamento social, que foi sobre menos pessoas frequentando trilhas, zoológicos e até as reservas ambientais nas cidades. E foi noticiado bastante até animais silvestres andando em praças, em ruas, espécies marinhas chegando mais próximos da praia, em portos que não estavam com tanto movimento, e espécies que comumente não eram vistas tão próximas do ser humano dentro das cidades, né? Eram espécies que ficavam mais no seu lugar reservado. E e com isso, o crescimento urbano e a alta densidade da democracia influenciam no habitat natural do planeta, né? Pensando que assim, o quão agressivos são essas ações antrópicas para o ecossistema no geral. A gente vê, né, que se a gente para de sair, os animais começam a aparecer, então, assim, tem alguma coisa bem ligada entre a gente e eles, né? Então, a gente realmente está impedindo eles de saírem dali. Quando a gente fala de crescimento urbano e densidade demográfica, a gente está com certeza falando de mudanças no habitat natural. Por quê? A gente vive num planeta finito, um planeta limitado. Então, quanto mais a gente cresce, em quantidade, eu digo, mais a gente vai querer de recursos, mais a gente vai querer ir atrás de alimentação, de espaço, de bens materiais, mais a gente vai usar, produzir e, consequentemente, mais a gente vai tomar de alguém.
né? Então, chega uma hora que não tem mais da onde a gente tirar, da onde a gente pegar de um ambiente livre. Então, a gente vai ter que ocupar o espaço de alguém para pegar aquele recurso de alguém. E os animais são as nossas vítimas, né? A gente ocupa o espaço deles o tempo inteiro, a gente vai plantar na casa deles, a gente desmata para poder fazer plantação, a gente desmata para fazer indústria, a gente urbaniza, traz poluição e prejudica os animais que moram ali perto, a gente destrói as árvores. Então, a gente está o tempo todo tentando crescer mais ainda, porque a gente precisa de mais, né? Porque a gente está numa situação que a capacidade de carga do planeta Terra já chegou no seu limite. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que passam fome todos os dias, a gente tem também muitos animais que estão perdendo totalmente a sua casa, o seu habitat também e o seu alimento. Então, é uma questão ambiental, e social e econômica que está muito interligada, né? Porque a gente tem muita gente no nosso planeta, então a gente tem que distribuir comida e bens para esse povo todo. Então, nossas vítimas são os animais, né? E é a partir do momento que a gente para de sair, de ir atrás, de ocupar os ambientes livres, eles se sentem confortáveis e com menos medo de sair da casa deles, né? E tanto que tem muitos casos, já apareceu de gente que apareceu cobra em casa, uns animais que nem eram comuns naquela região, assim, da cidade, apareceram, justamente porque não tem ninguém caçando, tipo, não ninguém caçando, mas diminuiu bastante, né, por conta da pandemia. Então, tá sendo mais comum esses casos mesmo. Mas também é uma questão que, se nós morássemos longe deles, se nós ficássemos longe desses animais, não seria tão fácil assim eles virem onde a gente está, né? Se a gente tivesse distância entre o espaço dos humanos e o espaço dos animais, não seria tão fácil assim, né? A gente encontrar esses animais andando, como você falou. Acho que em situações assim é mais realmente como o animal vê o ser humano, né? Como ele tem receio mesmo de interagir, não é natural mesmo. Isso eu acho que não é nem uma questão, é uma questão realmente biológica, como o animal ele vê o ser humano como um predador e não quer chegar perto. Toda aquela história de tipo, quando você vê uma cobra, a cobra tem tanto medo de você quanto você tem dela, até mais. Quando você vê uma onça também, você não vai sozinho atrás da onça, sem nenhuma arma, sem nada, você vai ficar com medo da onça também. É natural, né? Você vê um animal que te representa algum perigo, você vai fugir, você não vai se aproximar dele. Acho que os animais justamente estavam expandindo a área em que eles estavam se sentindo seguros. Eles viram, pô, não tem ninguém aqui, vou andar por ali, vai que eu acho alguma comida, alguma coisa. É instinto natural de um animal ser curioso, de procurar expandir seu território, essas coisas, né? Seria igual a gente, se a gente estivesse numa casa no meio de uma floresta e a gente não visse nenhum animal por perto, não se sentisse ameaçado pelo ambiente, uma luz estranha, um som estranho, a gente vai andar também, né? Vai ver o que tem, ver se acha uma cachoeira da vida. Mas a gente sabe que por ali, se tem um jacaré, tem uma cobra, a gente já fica mais receoso e ia sair com muito mais cuidado se decidisse sair, né? Melissa, deixa eu te perguntar. Eu vi um dos seus posts sobre como o isolamento que a gente está enfrentando é comparável ao cativeiro de animais e eu achei muito interessante e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a galera que tá ouvindo pelo podcast. Então, eu vi um artigo que a cientista, uma bióloga, ela estudava, né, primatas. E aí ela estudava o comportamento desses primatas quando em cativeiro. E aí eles estavam... ela buscou apontar como que os humanos, né, que são parentes próximos dos primatas, estão se comportando na nossa espécie, no nosso tipo de cativeiro que é a quarentena, né?
E aí ele levantou alguns pontos, como por exemplo, os macacos, os bonobos, quando estão em cativeiro, eles fazem alguns comportamentos repetitivos, né? Como se coçar, ficar arrancando pelo, se machucando, mesmo que sem nenhuma função, não tem nenhuma vantagem para ele, é só por não ter o que fazer e acaba se distraindo com coisas assim. E aí a gente pode pensar que no caso dos humanos, um exemplo de ação repetitiva é você ficar mexendo nas redes sociais sem nenhum tipo de intuito, sem nenhum tipo de interação. Você abre o Instagram e fica passando o feed. Passando. Você fica ali, você não sabe... Depois que você fecha, você não sabe dizer nem os últimos 5 posts que você viu. Porque você passou e você tá vendo, mas ao mesmo tempo você não tá prestando super atenção, sabe? Então, é um comportamento que não tem muita variação, você fica sempre fazendo aquilo, aí você sai do Instagram, vai pro Facebook, do Facebook vai pro Twitter, e vai pra outra rede social, e fica voltando nesse ciclo vicioso, porque você tá sem o que fazer, né? Ou então, não sente vontade de fazer nada que tá na sua casa ali. Aí você quer se ocupar de uma outra maneira. Aí você abre o celular e fica rolando lá infinitamente. E é uma comparação que dá pra fazer com os animais. Eles ficam fazendo movimentos assim também que você olha de fora, você, pra que tá fazendo isso? Né? E é muito comum animais em cativeiro fazerem ações do tipo. Aí também, ela trabalhou um processo que eu nunca tinha ouvido falar e eu gostei bastante, que é de fissão, fusão. O que seria isso? A gente é uma espécie que é muito sociável, né? A gente vive o tempo todo em sociedade. Então, durante o dia, a gente acorda, a gente toma café com os nossos pais ou com o nosso vizinho de república ali, e a gente toma café com essa pessoa, mesmo que a gente não converse com essa pessoa, só pegue o pão ali do lado dela, tem uma certa interação, nem que seja passando a manteiga com aquela pessoa, passando o café. A gente sai de casa, vai trabalhar. No trabalho, a gente tem uma interação com uma outra grupo de pessoas, que não tem nada a ver com aquele da sua casa. E aí lá você vai falar sobre outras coisas, vai viver outras experiências em outros ambientes. Na hora do almoço, você vai almoçar com os seus amigos do serviço. Você já não vai falar com aqueles todos que trabalham com você. Você vai falar com os que são mais próximos. E aí você vai falar de coisas que provavelmente não vão ter a ver com o serviço. Ou vão falar de pessoas de lá, mas nada muito sério. Então já é um outro grupo que você vai falar ali. Quando acabar o serviço, você vai ou para academia, ou para faculdade, ou vai sair com alguém, e aí vai encontrar um outro grupo. Ou seja, a gente tem vários... Se a gente pensar, quantas pessoas você tem no Facebook? Eu tenho um grupo de 500 amigos. Quantos você fala? Eu falo com 300. Quantos você vê? Eu vejo meus pais em casa, eu vejo meus amigos na faculdade, eu vejo outros amigos no serviço. Aí, dentro dos amigos do serviço, eu vou com 2 amigas pra academia. Aí, uma delas conhece uma prima minha. Ou seja, a gente tem vários grupos que se fundem e se separam durante o dia. Né? Às vezes, a sua amiga da faculdade conhece a sua família, mas aí sua família não conhece o outro e assim vai. Ou seja, a gente tem muitas relações que... Por um momento, se a gente brigou com alguém dessas relações, você pode simplesmente sair de casa, ou então, se você brigou com alguém do serviço, você pode sair do serviço quando acabar, ir para um barzinho, você pode, eu me estressei na faculdade com o professor, você pode sair da faculdade e deitar na sua cama, ou seja, você tem várias trocas de ambiente, você consegue relaxar a cabeça de um estresse num outro lugar. Pode ser numa academia, pode ser na sua cama, pode ser num barzinho, o que for. E com a pandemia, a gente não tem essa possibilidade, né? Muitas pessoas estão de home office, a maioria está de home office ainda. Então, você fica o dia inteiro em casa. Você não tem tanta relação com o pessoal do seu serviço. Já cortou um grupo. Você não vai para academia. Já cortou outro grupo. Você não está indo para faculdade. Cortou outro grupo.
você fica praticamente só com a sua família que mora com você e falando por mensagem, por videochamada com o pessoal do serviço, com um amigo, com outro amigo. Então, a gente perdeu esse processo de fusão. A gente perdeu completamente. Então, a gente fica preso nas mesmas pessoas, né? O que aumenta o nosso estresse, né? Então, assim, na natureza é a mesma coisa. Ela identificou, né? Ela estudou em Oxford e ela fez um trabalho lá no Congo com os bonobos. E ela observou que os bonobos, que são uma espécie de primatas também, né? Os bonobos em cativeiro, eles ficam mais estressados em cativeiro do que soltos na natureza. E quando eles estão estressados, eles tendem a fazer mais brincadeiras, a tentar interagir com as pessoas daquele ambiente, né? Do que na natureza normalmente. Porque na natureza, se eles se estressam, eles saem fora e vão para outro lugar e tudo resolvido. Agora, quando eles estão em cativeiro, eles têm que tentar resolver aquele problema de algum jeito. Então, ou eles vão fazer alguma atividade repetitiva para se distrair, ou eles vão brincar com algum outro animal e vão focar naquela brincadeira. Coisas que não aconteceriam na natureza. E a gente é a mesma coisa. A gente dentro de casa, a gente vai se estressar de estar em casa. Alguma hora a gente vai ter um momento de eu odeio a quarentena. Outra hora a gente vai falar assim, não, hoje eu vou fazer uma receita diferente e vai inventar. Ou a gente vai, eu vou fazer atividade física hoje. Aí pega um vídeo da internet para atividade física, vai inventar uma coisa nova para se distrair. Igual os bonobos fazendo em cativeiro também. Coisas que naturalmente nós não fazíamos. Né? Muitas pessoas na quarentena fizeram coisas que se não tivesse quarentena elas não fariam. Porque não teriam passado por esse estresse emocional. Né? De que te deu a doida de pintar o cabelo, te deu a doida de fazer um canal de TikTok, enfim. Né? Então, nesse momento ela fez essas relações assim, né? Entre como os humanos estão agindo e como os animais agem em cativeiro. E tem muitas semelhanças. E eu achei muito legal de pensar que realmente assim, a gente tem mudado bastante o nosso comportamento na quarentena. Todo mundo já passou por várias fases, né? E perdemos muita coisa, né? Questão de poder sair, poder conhecer as pessoas. Então, a gente tem tentado se reinventar na quarentena. E é legal saber que é uma coisa assim que não é exclusiva dos humanos, né? Os animais tendem a agir dessa maneira e ver a quarentena como um cativeiro. Você olha assim, meio pesado de falar, né? Caramba, estamos em cativeiro, que coisa pesada, coisa triste, mas assim, é legal de entender o funcionamento, né? Que nós não somos tão diferentes dos outros animais. Eu acho que a experiência, todo mundo fez alguma coisa louca, teve alguma experiência bem diferente nessa quarentena. E acho importante até essa experiência para a gente evoluir e também ter um pouco mais de empatia, talvez colocar no lugar dos animais, né? E ver por outra perspectiva e melhorar, mudar suas ideias em relação a isso. Sim, eu vi muitas fotos passando no Facebook assim, um animal, um leão preso numa jaula. Aí falavam, olha, você tá gostando da quarentena? Claro que não. Então o leão não gosta de estar aqui também. Já se sentiu assim hoje, sabe? Sempre relacionando a gente com animais em cativeiro. Já tinha visto uns posts assim, mas não tinha parado pra pensar mesmo, sabe? O que a gente fez de diferente, o que a gente fez que pode estar parecendo que a gente está num cativeiro mesmo. Melissa, por falar em leão enjaulado, você poderia falar um pouquinho sobre a importância de zoológicos, santuários, jardins botânicos para a preservação de flora e também unidades de conservação? Você poderia falar um pouco qual é o papel deles e a importância deles na preservação, na preservação da biodiversidade?
Olha, eu tava pra fazer uma postagem no perfil, inclusive, falando sobre santuários e zoológicos. Porque eu vejo muita gente falando sobre isso, vejo muitas pessoas compartilhando. E é até um pouco polêmico, porque as pessoas falam muito mal do zoológico, né? E assim, particularmente eu, sou a favor do zoológico, desde que se tenha uma fiscalização e umas regras a serem seguidas, né? Porque eu acho que ele tem uma importância que o santuário não traz. O que é o santuário? O santuário, ele é uma área bem extensa, que os animais são colocados, geralmente eles vêm de algum tipo de cativeiro, do circo, de algum tipo de tráfico, eles vêm machucados e eles são colocados num ambiente que simula ou é parte do seu habitat natural. E aí lá eles são fiscalizados, monitorados, tem acompanhamento emocional, alimentação regulada. Então, assim, é um ambiente para recuperação, é como se fosse uma clínica de reabilitação. Só que ele é um lugar sem fins lucrativos. Então, assim, as pessoas não têm acesso nenhum, né? É apenas para a recuperação desses animais. E sim, é muito importante, porque a gente tem muitos animais que são machucados, são torturados, são explorados. E é legal ter instituições assim que vão pegar esse animal, né, e vão cuidar e vão tratar ele. Então, assim, é muito importante para tentar colocar esse animal de volta no lugar natural, que é a natureza. O que acontece é que nem sempre isso é possível, né? Que eles às vezes estão muito fragilizados, não conseguem se acostumar. Como eles têm muito contato com o humano no cativeiro ou no circo que seja, eles estão acostumados com estar próximo do humano. Ou então eles sofreram muito estresse no cativeiro e aí quando chega num lugar tão aberto, tão livre como é um santuário, eles se tornam muito agressivos com os monitores lá do santuário. Mas assim, de forma geral, eu acho muito importante nessa questão de trazer e tentar recuperar os animais, né? O santuário é importante nesse sentido. O zoológico já tem um fim completamente diferente do santuário. Por isso que eu digo que não dá pra gente comparar uma coisa com a outra, né? Porque o zoológico, ele tem os animais também. Muitos zoológicos têm animais que vieram machucados também e são cuidados, mas não é o fim do zoológico. A ideia do zoológico é você exibir os animais para educação ambiental. É você sensibilizar as pessoas. Então você coloca os animais, geralmente um casal, para poder se reproduzir, uma pequena família. Você coloca eles numa espécie de cativeiro. Claro que tem condições e condições, né? Tem cativeiros que são completamente inapropriados. Mas assim, no mundo ideal, no zoológico ideal, você coloca ele num ambiente que ele consiga sobreviver, que ele consiga andar, consiga se alimentar, consiga ter um momento dele de paz. E aí essa instituição, ela vai exibir os animais para poder ter excursão de escola, famílias irem visitar, enfim. E além disso, as pessoas que trabalham no zoológico, elas trabalham com pesquisa. Elas trabalham com estudos desses animais, né? Então elas estudam a biologia, a fisiologia, o comportamento. Então, assim, elas tentam trazer, buscar dados, entender como que a gente pode viver com os animais de forma sustentável e de forma correta, né? Como que a gente pode cuidar desses animais? Então a gente pega eles, coloca eles num lugar legal, mostra ele para as pessoas, deixa as crianças conhecerem a girafa, conhecerem um leão, conhecerem um panda, ao mesmo tempo que a gente pega, a gente estuda esses animais, não machuca nem explora, a gente estuda os animais, reproduz de forma assistida os animais que estão em ameaça de extinção. A gente pega os animais ameaçados e reproduz e manda para outro lugar para poder continuar tendo animais daquela espécie. Então é importante nesse quesito. A gente tem essa
movimentação científica no zoológico, que não tem no santuário. Alguns até tem, mas é bem menos comum. O zoológico tem esse intuito. Muitas das pesquisas que a gente tem de animais são observações em zoológicos. Mas o que acontece? Muitos zoológicos também estão em formas inadequadas, né? Muitos, aqui no Brasil mesmo, se você for e olhar com bastante atenção, vai ter condições assim complicadas. Alguns animais, eles morrem mais cedo, às vezes tem muita poluição sonora, que perturba o animal também. Alguns animais, eles ficam desnutridos, então você vê eles mais magros. Então, assim, se não for feito da forma correta, acaba perdendo sua função também. Mas, fazendo do jeito certo, lógico que é muito importante, porque eu acho assim, o que mais ele difere do santuário é a sensibilização, sabe? É você colocar a criança para entender o que é um leão, o que ele faz, aonde ele mora, né? Como que a gente vai cuidar da onça, como que a gente vai proteger o tuiuiu do Pantanal, sabe? Ele tem importância nesse sentido. E aí, indo pra parte da flora, a gente tem tanto o jardim botânico quanto a unidade de conservação. A unidade de conservação, assim, a gente tem a Cantareira, a gente tem a Serra do Mar, elas são essenciais, né? Porque você pega áreas bem extensas, né? Você pega milhares de hectares, você preserva, você coloca uma cerca em volta deles e fala, não, aqui só vai entrar quem tiver monitoria, quem tiver um acompanhamento. Então a gente vai pegar, vai botar um monitor aqui na porta, um cara que vai estudar essa região e vai levar visitas monitoradas lá dentro, vai mostrar para as pessoas o ambiente, vai explicar a história daquele lugar. As pessoas não vão pegar a mudinha, não vão jogar lixo na trilha, as pessoas vão assistir, vão ver, tirar foto e ir embora. Isso é a ideia da unidade de conservação, é você manter um lugar, né? Você manter uma vegetação natural com animais de lá, não mexer nessas coisas, e você, dependendo se é uma de... Porque tem diferença, né? Tem unidades que são de preservação intensiva, que você não pode nem entrar, né? Só pra manter, e visitas de iniciação científica para você estudar mesmo, e tem outras que são abertas para público geral, desde que monitoradas. Então é bem nesse sentido de você preservar e você ter um controle, né? Já que as pessoas não têm noção por natureza de cuidar, de preservar, vamos fechar esse local aqui, que tem muita biodiversidade, e vamos cuidar dele e só deixar entrar quando a gente quiser, quando a gente tiver uma fiscalização correta. Então é muito importante nesse sentido. E assim, preserva belezas que muitas pessoas nem sabem que tem no Brasil. E que só são possíveis porque tem alguma instituição que está olhando por aquele lugar, né? Que se fosse solta aqui na terra de ninguém, com certeza seria a terra de alguém. Alguém ia pegar lá e ia destruir aquele ambiente. E aí o Jardim Botânico, como você falou também, é mais como se fosse um museu, sabe? É um museu de flores e plantas. Ele tem uma importância gigante na questão de educação ambiental também. Porque, por mais que não seja muito divulgada, tanto o Jardim Botânico quanto o Orquidário, assim, eles promovem muitas atividades com crianças, com idosos, para plantar, para fazer mudinha, para fazer coleta de semente. Então tem muitas atividades de educação ambiental que são importantes e assim, é legal ter esses lugares oferecendo isso e mantendo aquelas espécies preservadas para a gente não perder essa biodiversidade e as pessoas poderem conhecer, né? Porque o Jardim Botânico é muito fácil o acesso. Qualquer um pode entrar, não precisa ser monitorado, você paga ou dependendo de onde for, né? Você paga um valor barato para você entrar, só para poder ter manutenção do lugar. Ou às vezes é gratuito, dependendo da cidade. E você vai, você caminha, você tem um ambiente que é muito legal de você fazer um piquenique ou de você
sentar perto das fontes, tirar foto, sabe? Caminhar. Então é legal nesse sentido de lazer e porque vai estar preservando e vai ser um museu bem legal de espécies exóticas, espécies que a gente não veria na rua, assim, que não veria no quintal de casa, e tem jardim botânico. Então ele também, assim como o zoológico, ele é importante para ter essa sensibilização da pessoa ir lá, ver, conhecer a história, porque geralmente tem a foto da planta, aí tem o nome científico, tem a explicação dela, de onde ela é, o que ela faz, qual que ela produz. Então é legal para ter essa interação, sabe? De você entender o que você está querendo preservar. Essa sensibilização que é muito importante. Olha, eu sou uma pessoa que também gosta da ideia dos zoológicos e exatamente por causa do que você disse, da conscientização, do conhecimento, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais ambientalista, eu diria, depois de me apaixonar pelo Zoológico de São Paulo. Eu era criança, eu tinha um livrozinho chamava A Arca dos Bichos, que era um livro, tipo, uma escrita infanto-juvenil, em parceria com o Zoológico de São Paulo. E ele falava como eram os processos de alimentação, mostrava tal, de vários animais, como o leão, o que tinha, eu lembro o leão tinha que comer 10 quilos de carne todo dia, então eles tinham que ir lá, preparar a carne e tudo mais, bonitinho. E tinha todo o acompanhamento, tal. Até hoje em dia eu vejo essas coisas. Principalmente sobre o Zoológico de São Paulo, que eu sou realmente tipo, muito apaixonado pelo Zoológico de São Paulo. E tipo, é algo importante. Não é o ideal para o animal, que realmente tem que viver em natureza, mas é uma situação que eu acho necessária. Principalmente para o desenvolvimento científico e o desenvolvimento de conscientização das pessoas. Vou aproveitar agora para fazer mais uma pergunta que eu acho que acho que até legal. Acho que é uma resposta talvez até simples, mas seria bom você desenvolver, seria legal você desenvolver. Que é, para você, qual é a maior ameaça à biodiversidade? Olha, essa é uma pergunta que ela é bem complexa, porque assim, as ameaças, elas estão interligadas, né? Então, não tem como você falar de aquecimento global sem falar de poluição, sem falar de desmatamento, sem falar de invasão de habitat. Então, assim, é tudo muito ligado. Mas o que eu responderia, pra mim, o que é a primeira causa ali, o que leva às outras, o que tá mais ligado com tudo, pra mim, é a invasão e a destruição de habitats. Então, a partir do momento que você, como a gente já falou aqui, você cresceu a população, você quer urbanizar mais, você vai ocupar uma área que não estava sendo ocupada antes. Então, estava com só os animais. Aí você vai lá, você desmata, você destrói aquele lugar. Então, para construir uma casa, construir uma indústria, construir o que seja, construir uma estrada. Então, tudo que você construir ali vai te levar a uma outra ameaça. Então, se você construir uma indústria, você vai ter a ameaça seguinte, que é a poluição. Se você construir uma estrada, você vai ter mais pessoas andando de carro, que também vai levar a poluição. A poluição, ela vai levar à emissão de gases de estufa, que vai levar ao aquecimento global. O desmatamento vai levar à emissão de gases de estufa, que vai levar ao aquecimento global. No momento que você sai da sua área e vai invadir a área de uma outra espécie e você destrói o habitat dela, você leva a várias outras ameaças, vários outros problemas, né? Eu acho assim, a gente está vendo uma crise, que são as mudanças climáticas, aquecimento global, que é uma crise como nunca vivida, né? A gente está numa escala assim que tá bem complicada. Mas ela começa na invasão e na destruição do habitat. Porque se não tivesse queimada, levando gás de estufa, não tivesse urbanização, levando gás de estufa, não tivesse destruição do ecossistema, né, levando morte de animais,
gás estufa, não teria outros problemas. Então começa a partir do momento que a interação entre o homem e o animal, ela fica ainda mais forte, porque o homem não está se contentando, não está cabendo no espaço que ele ocupa e está indo para mais e mais espaços preservados. E como a gente já falou aqui, é um ambiente finito. Então, se você já está crescendo mais, você está pegando coisas de alguém, né? Então, a ameaça para a biodiversidade é essa invasão e essa destruição do habitat. Porque o animal fica fragilizado porque ele não tem onde morar, né? Ele fica sem ter onde se reproduzir, o que comer e tudo. Aí, às vezes, o homem vai, antes dele ocupar aquele espaço, ele vai matar o animal direto. Ou então, ele vai matar indiretamente, né? Quando ele desmata, como a gente falou no Pantanal, ele queimou o lugar. O animal vai sair correndo, vai ser atropelado, vai ficar sem a casa dele. Ele não morreu pelo homem, mas morreu pela invasão do homem naquele lugar. Então, tudo começa com a invasão e a destruição do habitat. Para mim, essa é a maior ameaça. A gente consegue perceber que quase tudo, pelo menos os problemas são causados pelo homem, né? A gente sempre tem uma influência nisso. Eu gosto de uma reflexão que é assim, tipo, em que momento, né, a partir do que a gente definiu que a gente é tão especial a ponto de ter o domínio do planeta inteiro para nós, né? O ser humano, ele é uma espécie assim tão superior aos outros a ponto de achar que ele é dono do mundo inteiro, que ele pode ocupar o que ele quiser, que ele pode tomar o que ele quiser, que ele vai estar certo. Só porque a gente quer ter mais filhos, quer ter mais pessoas, enfim, o planeta vai crescendo, a gente pode pegar e sair desmatando tudo para construir casa, construir indústria. Em que momento que a gente colocou que a gente é o alecrim dourado das espécies, sabe? Em que momento que a gente normalizou atitudes como essas? Eu tinha um professor de biologia que ele sempre comentava com a gente que nenhum ser vivo é mais evoluído do que outro, né? Cada um é evoluído para onde ele está, para o meio ambiente que ele está inserido. E isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente ocupa outro ambiente, a gente percebe que a gente está fragilizado. Porque se a gente for pegar, por exemplo, doenças que são infecciosas com contato com o animal, foi porque o homem ocupou um lugar que não era dele, teve interação com o animal que ele não sabe o que comeu, da onde ele veio, da onde ele viveu, o que ele tem no corpo dele. E essa interação do homem fez com que ele se ficasse fragilizado. O caso da Covid, por exemplo, a gente teve uma aproximação do homem com o morcego, né? Ele invadiu um animal que é selvagem, sabe? Não é um animal que a gente conhece muito, que a gente tem muita interação, como se fosse um cachorro, por exemplo. Não é um animal de casa, sabe? E você colocou em risco outras pessoas, porque você não tem noção, né? E aí vai se aproximando, saindo do seu lugar, e aí você vê que você não é tão superior assim, porque se um morcego consegue derrubar tanta gente, sabe, é muito complicado isso. Você ir nós somos os donos do mundo e fazemos o que quisermos, sabe? É bem isso pra mim, de não ter nenhum animal superior. Uhum. E pensando por um outro lado, depois que a gente viu aqui qual seria o maior vilão, como você vê quem são os maiores responsáveis pela preservação da biodiversidade e como nós podemos ajudar nessa preservação? Olha, a natureza, ela não se destrói sozinha, né? Então a gente viu que o homem é o responsável por prejudicar a biodiversidade, por ameaçar a biodiversidade. Agora, o que vai fazer? Quem é o herói da história, né? Claro que o homem também, ele pode ter atitudes para remediar, né? Para tentar consertar o que ele fez. Mas para mim, a natureza, ela funciona sozinha. Ela produz, ela decompõe, ela se desenvolve, animais nascem, animais morrem, animais produzem, animais
coletam o que foi produzido. Então, assim, ela funciona muito bem sozinha. Mesmo quando a gente fala de eventos, catástrofes naturais, são coisas que são previstas e que se a gente não tivesse no ambiente prejudicando mais, o ambiente conseguiria lidar sozinho. Quantas vezes já aconteceu catástrofe, já aconteceu coisas naturais, assim, que a natureza deu a volta sozinha e se recuperou, sabe? Então, pra mim, quando o homem é o vilão na situação, ele pode até ajudar, mas a natureza que vai ser a sua própria heroína, sabe? Se a gente, o quanto menos a gente mexer, melhor. Então, quando a gente faz, como a gente falou aqui, uma unidade de conservação, a gente não precisa ficar tentando moldar a natureza. Ela sozinha vai se ajudar e vai se reconstruir. A gente pode ajudar, pode acelerar um processo, pode fazer uma plantação aqui. Mas assim, são coisas que talvez demore, mas vai acontecer naturalmente, né? O homem tem situações assim que animais de extinção, por exemplo. Isso é claro que a natureza não conseguiria trazer animais que foram extintos. Mas se a gente não ameaçar os que já estão ameaçados, eles vão conseguir se manter por um tempo ali, né, no ambiente que eles estão. Talvez eles consigam, se a gente deixar eles quietinhos, eles consigam se reproduzir mais, né? Então, não sei se o homem consegue ser o herói da história, sabe? Porque quando a gente coloca o homem como herói, a gente volta a colocar o homem como uma pessoa superior, um animal superior aos outros, sabe? Então eu colocaria a natureza como sua própria heroína. O meu pai, ele sempre disse que a gente nunca vai preservar a natureza, porque a natureza se preserva sozinha. A gente só tem que preservar a nossa estadia nela, né? O ser sustentável é basicamente dizer, beleza, a gente tem que viver em harmonia, senão uma hora a gente vai acabar com nós mesmos, porque no final das contas, se a gente não preservar a natureza, o primeiro, a gente vai acabar levando um monte de espécie, um monte de fauna, um monte de bioma conosco, mas no final a gente, quem vai acabar falecendo, né, sendo extinto, é a raça humana mesmo, e o mundo vai permanecer, a Terra vai permanecer, os animais que sobreviveram vão permanecer e a natureza vai se renovar sozinha, sem a raça humana. Sim, a gente não vai aguentar. Claramente a gente não vai aguentar. A gente não tem que preservar a natureza, a gente tem que preservar nós mesmos. E a gente não vai conseguir nos preservar se a gente ficar fazendo o que a gente está fazendo até hoje, né? A gente tem que mudar essa perspectiva de que o mundo tem e ir mudando. E eu sinto que a gente está mudando, a gente está melhorando. Que essas questões, questões ambientais só começaram a ser discutidas muito mais há 50 anos. Avançou muito o conhecimento ambiental e a conscientização ambiental. E eu acho que a gente está progredindo bem. Infelizmente ainda tem situações em que a gente sofre, né, com, por exemplo, o Pantanal, mas a gente está progredindo bem. E eventualmente acho que a gente vai conseguir entrar em um processo harmônico, uma expansão humana harmônica com o resto do planeta. Sim, é muito isso. A gente tem que aprender a viver. A gente tem que aprender a entender o funcionamento das coisas aqui, entender qual que é o lugar de tal espécie, qual que é o lugar de tal rio, tal clima. Tudo a gente tem que entender como funciona, aonde que acontecem as coisas, para ajudar a, talvez, como por exemplo um furacão, um tsunami, a gente já conseguir ajudar a remediar os problemas e remediar a nossa própria estadia aqui, mas assim, a gente tem que viver em harmonia com o resto, né? Claro que nós somos animais também que, como qualquer outro, a gente é predador, né?
Então a gente vai ser predador de alguma outra espécie, nem que seja uma planta, a gente é predador, e aí ao mesmo tempo a gente também é predado, então naturalmente é assim que funciona. Mas não temos que nos ver como superiores ao resto, como se esse fosse o nosso planeta e os outros animais fossem nossos convidados, nossos vizinhos, mas fosse nosso. E eles fossem, sabe, tipo amigos. Que eu cansei desse aqui, tá ocupando meu espaço, posso tirar ele daqui. Não é bem assim. Porque quando você tira ele daqui, você vai ter alguma outra consequência em algum outro lugar. Né? A gente tem que entender como funciona para poder viver aqui dentro. Melissa, muito legal a nossa conversa, o nosso podcast que está chegando ao seu fim. Então, eu gostaria de agradecer muito por você ter vindo aqui, por você ter gravado esse podcast com a gente. Foi muito legal, nossa conversa foi muito interessante. Uma conversa que eu acho que é super pertinente pro mundo de hoje em dia. E então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado a você, Melissa. Muito obrigado a Matheus por ser meu co-apresentador. Eu queria falar também que eu gostei muito e gostaria de agradecer a todos os convidados que passaram aí pelo podcast nesse nosso projeto, principalmente a Melissa que está aqui hoje, o João, que apresentou comigo, e falar que esse assunto de divulgação científica e sustentabilidade também é muito importante. Parabenizar a Melissa por que ela continue e que a gente precisa de pessoas como ela para divulgar esse conhecimento para as pessoas. Eu que agradeço. Eu acho que concordo com você que é importante, assim, e é bom receber feedbacks, pessoal gostando e querendo mais posts, que aí incentiva a continuar e a continuar procurando conteúdo e estudando e colocando lá para vocês. Agradeço pela oportunidade também de estar aqui, estar falando um pouco assim que eu gosto também, gosto bastante. Fiquei muito feliz com o convite e estamos aí para as oportunidades. E lembrando também que ainda há a possibilidade do projeto continuar, mas por enquanto esse foi o último podcast da primeira temporada. Esperamos que tenham aproveitado e que vejam os episódios anteriores também. Agradecemos muito pela companhia de vocês, esperamos que estejam todos bem. E lembrando que, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre nossa Seiva e os nossos projetos, nos sigam nas redes sociais. Nosso Facebook é Seiva Júnior, com um pontinho no final, JR, ponto. E nosso Instagram e Twitter é @SeivaJR. E também pelo nosso site, seivajunior.com, que também é um blog e tem muitos assuntos interessantes, parecidos com os que a Melissa posta no Instagram. Então, sigam os dois. Lembrando de novo que o Instagram dela é @DarwinEla. Tudo junto, sem nenhum acento. Muito obrigado a todos que ouviram nosso podcast. Boa noite, boa tarde e bom dia.